Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nesse dia. Que ao ouvir a palavra do Senhor, você possa ser restaurado, curado por aquele que sabe todas as nossas necessidades e tem poder para supri-las. Como você está se sentindo nesse dia? Muitas vezes sentimos algo em nosso interior que nos faz ter um mal-estar. Parece que é um mal-estar no nosso interior. Não é uma dor. Aparentemente está tudo bem. Sentimos-nos supridos em todas as nossas necessidades, mas parece que algo vai mal. Sonde o teu coração. Temos um vazio no nosso interior que precisa ser preenchido. Eu quero ler uma passagem hoje que traduz aquilo que queremos transmitir. E essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, eu vou estar lendo para você. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que o jovem rico ele perguntou: Que bem farei para ter a vida eterna? Nós fomos criados para a eternidade. Quando não temos certeza da nossa salvação, quando não temos um relacionamento com Jesus, nos falta o mais importante. Todos nós temos essa sede. Todos nós precisamos desse relacionamento com o Senhor. Aquele jovem, nós vemos que ele desejava a vida eterna, mas ele também desejava os bens terrenos. E isso é normal, nós desejamos tantas coisas. Mas ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos. Ele era religioso, mas a sua religiosidade era muito limitada. Não supria as suas necessidades e não lhe dava a certeza de vida eterna. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você viva uma religião. Talvez você cumpra os mandamentos, mas você não tem certeza da tua salvação. Quando fala em morte, talvez você fica apavorado. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos da morte para a vida eterna. Quer dizer, dentro de nós já testifica que nós temos a vida eterna. Perdemos o medo da morte, perdemos o medo daquela incógnita, o que vai acontecer depois da morte, porque nós temos a certeza que temos a eternidade, que já passamos da vida, da morte para a vida eterna. Esse jovem, ele sabia que ele tinha algo no interior dele. Ele tinha a necessidade da eternidade, a necessidade da certeza da salvação. E todos nós precisamos ter essa certeza. Eu me lembro que antes de eu conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu era religiosa, eu ia à igreja, mas eu tinha medo da morte. E quando eu tive essa experiência com Jesus, passaram-se um tempo e eu vi que eu não tinha mais medo da morte. Por quê? Eu tinha passado da morte para a vida eterna. Não adianta nós cumprirmos os mandamentos, não adianta nós vivermos uma religião se nós não temos um relacionamento com Jesus. Quando Jesus falou dos cumprimentos dos mandamentos, ele respondeu: Tudo isso eu tenho guardado. Que me falta ainda? Quer dizer, ele sabia que faltava alguma coisa. Ele considerava que tão somente a guarda
dos mandamentos, né? E a observância e prática dos mandamentos e lei bastava. Mas ele falou, olha, eu já tenho feito tudo isso, então o que me falta? Embora ele tivesse uma necessidade, ele não sabia exatamente o que ele precisava fazer. E observe bem que Jesus não citou nos mandamentos, não cobiçarás. Por que teria sido? Porque Jesus sabia que o coração daquele jovem pertencia às riquezas. O jovem rico, ele entregou o seu coração às riquezas. E ao ouvir de Jesus que deveria vender tudo o que tinha e solidarizar-se com os pobres, ele se entristeceu muito. A Bíblia diz que ele se entristeceu, que ele virou e ele foi embora. E Jesus amou aquele jovem. Embora Jesus nos ame, ele não pode decidir por nós. Nós temos o poder da decisão. Nós é que vamos decidir. Se aquele jovem, na mesma hora, ele tivesse dito, não, então eu vou fazer. Ele não tinha um coração aberto e receptivo, tão necessário abrigar e crer naquilo que Jesus estava falando. Ele não confiava em Jesus porque o coração dele estava preso, estava possuído pelas riquezas. A Bíblia diz que o jovem, ouvindo as palavras, ele retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Talvez você esteja tão preso a algumas coisas. Talvez você esteja preso aos bens. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz assim, olha, busque o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Quer dizer, essas coisas elas passam a ser um acréscimo na nossa vida, mas o mais importante é termos Jesus. O mais importante é entregarmos o nosso coração para Jesus. Parece-nos que eram as riquezas que possuía aquele jovem. Entregar seus bens, isso seria uma obra e não o salvaria. O fato dele entregar os bens não o salvaria, porque não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela fé em Cristo Jesus. Mas seria um exercício de um coração propício e dependente tão somente de Jesus e não dos seus bens. E muitas pessoas enganadas, elas perdem a salvação porque elas se agarram aos seus bens. Elas têm uma falsa ilusão que os seus bens são a sua salvação. Muitas pessoas, elas têm a sua, a sua confiança na sua conta bancária, nos seus bens, na sua casa. Isso não nos garante salvação. E, na verdade, isso não nos garante proteção nenhuma, porque quem confia no Senhor, Ele é a sua proteção. A Bíblia diz que o Senhor ele está à nossa frente, está à nossa direita, à nossa esquerda, na nossa retaguarda e ainda coloca a sua mão sobre nós. Quer dizer, Deus ele nos protege. Agora, isso é pela fé, porque nós não enxergamos isso. É um reino invisível, mas ele é muito mais real do que tudo aquilo que nós podemos ver. Muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos ter nessa vida. E hoje, diante de você está a palavra do Senhor. Muitos hoje não pensam em relação ao futuro da eternidade. Estão muito focados nos seus bens e em construir um futuro que acaba na sepultura. Tudo que nós construímos aqui nessa terra, seja nossa casa, seja carro, seja riqueza, ela vai até a sepultura. Mas nós não podemos levar nada para além da sepultura. E muitas vezes nós estamos tão cegos com aquilo que nos ofusca o olhar, com aquilo que toma conta do nosso coração, com aquilo que possui o nosso coração, que nós perdemos as grandes oportunidades de termos a salvação, a vida eterna, de buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e termos a percepção que todo o resto nos será acrescentado. Eu quero que você reflita hoje na tua vida, na vida desse jovem que realmente existiu, mas infelizmente o jovem rico morreu. Após o encontro com a morte, ele não pôde usufruir os seus bens. E tudo o que ele tinha, eu quero te perguntar, para quem ficou? Ele reteve um tesouro na terra, que se dissipou com o tempo. Lembre-se que tudo que ele tinha hoje deve estar debaixo de escombros e ruínas no passado. Ele não ajuntou um tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Em que você tem posto o teu coração? Qual é o alcance da nossa religiosidade? De onde ou do que vem a nossa alegria?
Qual é a tua fonte de alegria? O teu coração está preso no quê? Sabe quem é o nosso Deus? Aquele de quem nós dependemos. Se você depende de Jesus, se você tem um relacionamento com Deus, glórias a Deus por isso, você está no caminho certo. Mas se a tua convicção, se o teu coração é possuído pelos bens, pela preocupação, pela ansiedade, talvez você não tenha a salvação, você ainda não tenha a eternidade. Talvez você não tenha tido o discernimento de separar aquilo que é importante do que aquilo que é urgente, daquilo que é importante ou daquilo que está tomando conta do teu coração. Nós temos que ter essa percepção. Nós vamos viver aqui nessa terra 70, 80 anos e no final da nossa vida é canseira, é enfado. Mas e depois disso? Nós temos que abrir os nossos olhos e ver que muitas coisas nos roubam daquilo que realmente é importante, daquilo que nos traz salvação. A porta da graça de Deus, que é essa graça imerecida, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele se fez morte no meu lugar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, destituídos foram da salvação. Todos nós nascemos aqui nessa terra com a semente do pecado. Todos nós, se não tomarmos uma decisão, nós não teremos a vida eterna com Deus. E o homem foi feito para a vida eterna. E nós temos que decidir aqui nessa vida a quem nós escolhemos para ser o nosso Deus. Se é riqueza, mas só vai ser aqui durante essa terra. Os bens, o que nós podemos usufruir da riqueza, só vai ser usufruído aqui nessa terra. Só podemos aproveitar aqui nessa terra. Mas para além da nossa morte, da sepultura, só Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E Jesus é a palavra. Jesus é aquele que quer ter um relacionamento conosco. Nosso Deus é um Deus vivo, que não está morto, não está pregado numa cruz, mas Ele morreu, ressurgiu e hoje Ele está à direita de Deus Pai. E Ele é Espírito. E Ele se manifesta, Ele se revela através da palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com o coração receptivo, o Espírito Santo, Ele vem e revela essa palavra. A palavra é um código que é decodificado através do Espírito Santo. E para isso nós precisamos ter um coração receptivo a esse relacionamento tão tremendo e é o que mais importa na nossa vida. Um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Aquele jovem rico, ele não soube discernir. Eu espero que você saiba discernir hoje. Deus é Espírito. Ele já está aí junto com você. E quando nós temos esse coração desejoso, Ele se revela a nós. Ele se revela, Ele testifica que este é o caminho. Mas você precisa abrir mão. Aquele jovem rico, se ele tivesse dito, não, então olha, eu vou vender. Talvez Jesus tivesse dito para ele, olha, não precisa. Eu já vi que o teu coração é receptivo, que você confia em mim. Da mesma forma, Deus não está pedindo os teus bens, Deus quer o teu coração. Ele diz, olha, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. É o nosso coração que Jesus quer, porque a partir do momento que Ele tiver o nosso coração, Ele vai poder operar e vai poder se revelar como aquele que é o maior, aquele que é o único Deus, aquele que pode dar juntamente com Ele todas as coisas. Mas Jesus quer que nós estejamos rendidos diante dEle. E é isso que hoje Ele chega até você com essa palavra. Se você realmente tem um vazio, se você não tem certeza da tua salvação, através deste programa, você pode fazer uma confissão e declarar Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que se com o nosso coração nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que um dia Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa vida, Ele deu a nossa vida, Ele deu a sua vida por mim e por você. Se nós cremos nisso e com a nossa boca nós confessamos, aí então nós somos salvos. Porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós fazemos confissão para a salvação. Independente de quantos bens você tem muitos ou nada, com Jesus você tem tudo. Então nessa hora eu convido você a estar fazendo essa oração junto comigo.
Feche os teus olhos e vamos orar. Entregue o teu coração para Jesus, somente a Ele. Jesus, Tu és o único que pode trazer salvação. Essas pessoas que estão vendo esse programa, estão orando, Senhor, eu peço o milagre do novo nascimento. Senhor, que eles possam, através dessa oração, entregando o coração a Ti, Senhor, que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa se revelar a eles, Senhor, ó Deus, trazendo a certeza e a convicção da vida eterna. Ensina-os o caminho que eles devem seguir, trazendo fome e sede da Tua palavra. E quando, Senhor, cada um deles for ler a Bíblia, Senhor, que o Senhor possa trazer revelação, Senhor, da Tua pessoa, ó Deus, para que eles possam estar seguindo, para que eles possam se relacionar contigo, ter como base os princípios eternos da Tua palavra. Senhor, já traz cura, já traz restauração. Senhor, supre as necessidades, Senhor, que cada um que está fazendo essa oração, ó Deus, possa realmente ter uma transformação em suas vidas. Eu oro entregando cada um deles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre um jovem que não discerniu quem estava diante dele e perdeu a salvação porque o seu coração estava possuído pelas riquezas. É muito importante nós discernirmos que Jesus está batendo a nossa porta. Convidamos você para conhecer mais sobre esse Jesus, o único que traz salvação às nossas vidas, que nos dá a vida eterna. Vem estar conosco nas nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Na tua tela, embaixo, vai estar passando todos os nossos endereços e horários. Que hoje você possa discernir a palavra de Deus diante de você. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be. To be me. It's hard to believe